Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, lembrando que ao final do programa nós vamos estar abençoando a água para você aspergir sobre a sua casa, água que você pode usar nos seus alimentos, para que você tenha esta água benta, água abençoada, para sermos livres de todo o mal. Pega a palavra de Deus, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Marcos 4, de 1 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Outra vez, à beira-mar, Jesus começou a ensinar, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra à beira-mar. E se pôs a ensinar-lhe muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos. Tinham 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas, de modo que por mais que olhem, não enxergam, por mais que escutem, não entendam, e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeou a palavra. Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que ouviram a palavra e imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São de momento, chegando tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa, são os que ouvem a palavra e acolhem, e produzem frutos, 30, 60 e 100
por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendito seja Deus por esta palavra que é do Evangelho desse dia 29 de janeiro de 2025, o ano da esperança, o ano jubilar, nesta última quarta-feira do mês de janeiro. Eu fiz questão de pegar o Evangelho de hoje, da terceira semana do tempo comum, rezando ontem, me vinha muito forte a força da palavra, né? A liturgia. Até quando eu entrei com a liturgia nas mãos, o Cassiano olhava e falava, é tão bom quando a gente tem a liturgia diária ali, para a gente meditar. Eu me acostumei e aprendi com o Padre Jonas. Eu não lembro uma missa que o padre celebrasse que ele não tivesse, ou com a Bíblia, ou com a liturgia em mãos. E ali sempre, quando estava o acompanhando e via a liturgia da palavra, eu gostava de ver porque ele fazia ali os seus rascunhos, as suas colocações, a canetinha azul, vermelha, verde, identificando, né, a importância da palavra. E eu fiquei muito mexido ontem com esse contexto, né? Já estamos aí há praticamente o primeiro mês do ano a fechar. Já vamos para 11 meses do ano da esperança. Então eu quero já dizer para você, no início dessa manhã, não perca tempo com o tempo que Deus tem nos dado. É um ano de graça, é um ano muito especial. Esses dias eu lembrei de uma pregação do Padre Jonas, e eu tenho falado muito isso, o Padre Jonas falando no ano de 99, preparando para o ano 2000, e dizia para o povo de Deus, próximo ano é um ano jubilar, é a virada do milênio, estão dizendo que o mundo vai acabar, não percam a graça deste ano. Ano igual a este, só 2025. E eu nem sei se eu vou estar lá. Olha como são as coisas. Até falei para o pessoal procurar essa pregação, que ele fala do ano jubilar, do ano 2000. E nós já estamos no ano 2025. Então não vamos perder tempo com essa graça. E nesse dia, deste ano, deste mês, a palavra do Senhor está no Evangelho, que nós ouvimos tantas vezes. Jesus contou frequentemente, ele falava muito isso, por diversas vezes, em parábolas, histórias sobre os acontecimentos do dia a dia, que ele usava para ilustrar verdades espirituais. Ele usava ali do seu meio, quando ele falava do grão de mostarda, quando ele falava da água viva. Imagina, no meio de um deserto, falar de água viva. Então, o Senhor, ele se utilizava de parábolas, histórias sobre os acontecimentos do dia a dia, do cotidiano. Ele usava para ilustrar verdades espirituais. Essa história que nós acabamos de ouvir fala de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo de solo. A semente era a mesma, mas foi lançada, a semente era a mesma, o semeador era o mesmo, porém o solo era diferente. A importância desta parábola é salientar de maneira especial, e ela foi salientada por Jesus no Evangelho de Marcos: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas. Jesus está dizendo que esta parábola ela é fundamental para o entendimento das outras. Ela é fundamental. Ela é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais do que um evangelho. Então, vários outros evangelhos, em Lucas fala da palavra do semeador. Então, nem todas as parábolas se repetem nos evangelhos, mas essa daqui é uma das 3 que se repete em mais de 2 evangelhos. E também é a única que Jesus explicou passo a passo. Ela é bem grande. Você percebeu que Jesus foi ali falando passo a passo para que o entendimento fosse pleno. Então nós precisamos meditar cuidadosamente nessa história, nessa parábola. A história em si é simples. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram.
Outra caiu a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outro, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. A explicação de nosso Senhor Jesus Cristo é também fácil de entender. A semente é a palavra de Deus. A semente é o que nós acabamos de ouvir foi o quê? A palavra de... E é tão bom quando a gente termina de... Para mim é uma grande alegria quando eu termino de proclamar o Evangelho e posso dizer, palavra da salvação. Palavra da salvação. Então a semente é a palavra de Deus. Quero repetir, a que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha a seguir o diabo, porque ele vem, a palavra também diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então vem o demônio, vem o diabo e arrebenta a palavra do coração, para não suceder que crendo seja salvo. E olha a frase do nosso saudoso Padre Jonas: acostumei meu coração a confiar sempre e em tudo até o fim. Com certeza, no coração assim, a palavra, a semente lançada, produz muitos frutos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes, diz, não tem raiz. Creem apenas por algum tempo, por algum momento. E na hora da aprovação, se desviam. Aí eu chamo a atenção para isso, do bendito... Eu não vou dizer nem bendito. Eu vou dizer da empolgação, que é a pior coisa do mundo. Quantas vezes aqui, no Sorrindo para a Vida, o Padre Bruno, ao decorrer desses quase 17 anos de padre, caminhando para os 18 anos de sacerdócio, tenho falado, empolgação não pode ser palavra no nosso vocabulário. É entusiasmo. A empolgação passa. É quando eu falo sempre do cristão pipoca. Estoura, maravilha. Primeira coisa, já vai murchando. Então, nós não podemos viver na empolgação, é o entusiasmo. A que caiu entre espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas da vida. E seus frutos não chegam a amadurecer. Sufocadas. E quantas coisas têm nos sufocado? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém, guarda a palavra. Estes frutificam com a perseverança. E como eu amo dizer, a perseverança é o segredo dos fortes. Alguém ensina as Escrituras a várias pessoas. A resposta dessas pessoas depende do estado do coração delas, isto é, de sua atitude. Então é preciso considerar o semeador, a semente e o solo, a terra. Eu já falei isso por vários momentos, ainda esses dias estávamos com o núncio apostólico do Brasil, o representante do Papa Francisco, aqui na Canção Nova, e nós estávamos partilhando ali sobre o tempo da pandemia. Eu lembrei a ele, os desafios que nós vivemos. E aí ele perguntava como foi o início. E eu estava na missão de Brasília. E eu lembrei para ele que no momento que foi para acionar o Brasil sobre a pandemia, eu procurei o bispo auxiliar da época, Dom Marconi. Estive com ele, falamos sobre a pandemia, junto com o governador do estado de Brasília. E ali ele falou: Padre Bruno, temos que fazer alguma coisa, a igreja não tem nenhum manual, vamos ver o que a gente vai fazer. Foi quando eu, na mesma hora, disse: olha, eu tenho um Instagram, eu posso celebrar pelo Instagram? Ele pode. Eu disse: posso rezar o texto pelo Instagram? Pode. Eu pedi várias coisas. No final, eu disse: posso chamar Capela Online São Bento? Ele disse: pode. E ali no dia 19 de março de 2020, dia de São José,
Celebrei a primeira missa pelo Instagram do Padre Bruno, ali no @PadreBrunoCN, e já logo depois uma missa pela TV Canção Nova, e ali nós falávamos sobre a força do que foi este tempo. E aí lembrei do tempo de Gravatá, porque no meio da pandemia também fui para Gravatá. E a missão toda parada, não tinha nada o que fazer. Eu olhei para um terreno, vi aquele terreno seco e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E ali a gente preparou o terreno para fazer a horta São Bento. E quando eu vi aquele terreno, eu já queria, Sapo, já pegar a semente e já jogar na terra. Só que antes de jogar, porque a semente estava ali na minha mão, mas antes de jogar na terra, precisou preparar a terra, que estava seca, estava sem adubo. Então foi o preparar a terra, para depois que a terra estava preparada, a semente ser lançada e produzir frutos. Essa terra é o meu e o teu coração, que nós temos que estar diariamente. Então, o semeador, a semente e o solo, a terra do nosso coração. O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Uma vez que a semente for deixada no celeiro, imagine uma semente deixada, guardada no celeiro, nunca produzirá uma safra. Adianta ter um saco de semente guardado? Vai adiantar, Valdênia? Vai adiantar, Cassiano? Jamais. Ela vai até apodrecer se brincar. No celeiro não adianta. Mas o trabalho do semeador é importante, porque ele vai jogar, ele vai lançar. Mas a identidade pessoal do semeador não é. Tanto é que é o semeador. Não fala nome de ninguém. É o semeador. O importante é a semente que vai ser lançada. A palavra. O semeador nunca é chamado pelo nome nessa história. Nada nos é dito sobre a sua aparência, sua capacidade, sua personalidade ou suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com a terra, em contato com o solo. A colheita depende da combinação do solo com a semente. Ou seja, a palavra com o teu coração. É o fundamental. Aplicando-se espiritualmente aos seguidores de Cristo, devemos entender o ensinamento desta palavra. Quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, mais será a colheita. Acostumei o meu coração a confiar sempre e em tudo até o fim. Padre Jonas Abib foi um homem que acostumou o seu coração. Por isso que produziu tantos frutos. E graças a Deus, esses frutos têm multiplicado. Mas repito, a identidade pessoal do semeador, do professor, não tem importância. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 7. Em nossos dias, o semeador tornou-se uma figura principal e a semente é bastante esquecida. Não devemos deixar isso acontecer. Não devemos exaltar os homens, mas fixarmos completamente na semente, na palavra, completamente no Senhor. A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. Eu peguei algumas passagens bíblicas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, fala que a palavra gera. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala que a palavra salva. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, fala que a palavra regenera. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, fala que a palavra liberta. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala que a palavra produz fé. Lá em João, capítulo 17, versículo 17, fala que a palavra santifica. Lá em João, capítulo 6, versículos 44 a 45, fala que a palavra nos atrai a Deus. Olha a importância da semente.
da palavra proclamada, ouvida, rezada. Como o evangelho se espalhava no primeiro século, foi-nos dito muito pouco sobre os homens que a divulgaram, porém muito nos foi dito sobre a mensagem que eles trouxeram, que eles proclamaram. A colheita do evangelho pode ser pequena se o solo for pobre, mas Deus só nos deu permissão para plantar a palavra. Somente plantando a palavra de Deus nos corações dos homens, o Senhor receberá o fruto que Ele espera. Ou usando uma figura diferente, as Escrituras são a isca de Deus para atrair o peixe que Ele quer salvar. Precisamos aprender a ficar satisfeitos com o seu plano. Eu me lembrei muito quando eu rezava e me preparava para essa meditação desta manhã, do Padre Jonas, né? Porque nós sabemos que o Padre Jonas foi conhecido, Padre Jonas Padre Jonas da Bíblia, homem da palavra de Deus. É indiscutível ao nosso tempo. Eu tenho muitos amigos padres e a gente fala muito dessa geração dos sacerdotes, né, dessa geração do ano 2000 para cá. Nós somos agraciados porque o Padre Jonas, ele introduziu em nossa vida a palavra, realmente, ele foi um homem que trouxe a palavra de Deus. Padre Jonas da Bíblia, Padre Jonas da Bíblia, da palavra, a Bíblia do meu dia a dia. Ele plantou realmente essa boa semente e graças a Deus são lindos os frutos. O fruto produzido depende da resposta à palavra que nós temos que dar. É decisivamente importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. Se você nunca teve a experiência de fazer o seu estudo bíblico, de fazer sua meditação, a Bíblia do meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você. Se você nunca viveu essa experiência, faça. Veja como vai mudar muitas coisas na sua vida. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Dedique. Comece com um curtinho tempo, 10 minutos, 15 minutos. Até você deixar um tempo maior. Mas tira um tempinho da sua vida. Veja quanto tempo você fica no seu telefone. A gente não fica quanto tempo no telefone? Então, dedique um tempinho à palavra de Deus. Você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua história. Temos que permitir em nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Uma safra sempre depende da natureza da semente, não do tipo da pessoa que a plantou. Um pássaro pode plantar uma castanha. A árvore que nascer será um castanheiro e não um pássaro. Imagine um pássaro pegando uma semente e jogando ali. Aí plantou uma castanha. O que é que vai nascer? É uma castanheira, não é um pássaro. A força e a autoridade próprias da palavra para produzir cristãos como aquele do tempo dos apóstolos. A palavra de Deus contém força vivificante. Eu já falei isso milhões de vezes. Com certeza a Valdênia, do tempo de Cuiabá, deve ter ouvido muito o Padre Bruno falar isso. E para mim é uma palavra que eu amo. Uma das palavras da Sagrada Escritura que mexe o meu coração. Quando Pedro e João iam para o templo e avistaram aquele homem caído e disseram: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. Olha a força da palavra. Olha a força da palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela tem essa força vivificante. O que é necessário são homens e mulheres que permitam que a palavra cresça e produza frutos em suas vidas. Pessoas com coragem para quebrar as tradições e padrões religiosos em volta deles, para simplesmente seguir o ensinamento da palavra de Deus. Hoje em dia, eu repito, a palavra de Deus tem sido frequentemente misturada com tanta tradição, doutrina, opinião, que é quase irreconhecível. Cuidado! A palavra do Senhor é a mesma de ontem, de hoje e de sempre. Ah, padre, mas os tempos são novos, muita coisa mudou. Não, a palavra de Deus é a mesma.
Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O Verbo encarnado que se fez carne, que não está no meio de nós, essa palavra que se fez carne. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Mas se nós pusermos de lado todas as invocações dos homens e permitirmos que a palavra trabalhe, podemos tornarmos fiéis discípulos de Cristo, justamente como aqueles que seguiram Jesus há tantos anos. E precisamos dar essa continuidade. A continuidade depende da semente. A semente, a palavra que ela vai ser lançada e vai multiplicar. Meu irmão, minha irmã, é perturbador notar que a semente foi plantada em tanto tipo de solo, né? Mas os resultados foram diferentes. A mesma palavra. Porque o coração, imagine, uma palavra proclamada aqui agora. Tem o Sapo, tem o Sabará, tem o Cassiano, eu, o Padre Bruno e a Valdênia. Cada um pode colher de um jeito, mas a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Por isso eu quero louvar a Deus, porque é como a providência age, né? Que lindo a frase desse dia, trazer a palavra coração. Padre Jonas trazendo para nós os seus ensinamentos. Acostumei meu coração a confiar sempre e em tudo até o fim. Confiar em quem? Confiar na palavra, que salva, cura, liberta. Confiar em Jesus, a nossa esperança. Ano jubilar, ano da esperança. O Evangelho nunca transformará corações se esse não se abrir. As raízes das plantas no solo pedregoso nunca se aprofundam. Durante os tempos difíceis, fáceis, os brotos podem crescer, até interessantes, mas abaixo da superfície do terreno, as raízes não estão se desenvolvendo. E olha como é importante nós entendermos a força da raiz. Aí é lembrada a saudosa pregação do Padre Léo, quando fala do raízes profundas, né? Diz que o bambu entorta, mas não quebra, não é isso? Isso, enverga, mas Enverga, mas não quebra. Por quê? O que tem para cima, tem para baixo. Profundidade. A palavra de Deus lá em Mateus fala que o homem sabe é aquele que alicerça a sua casa sobre a rocha. Vem o que vier, a casa não cai. Porque tem solidez, tem alicerce, está bem preso à terra. Nós cristãos precisamos desenvolver as nossas raízes por meio da fé em Cristo e no estudo da palavra cada vez mais profundo. Eu quero trazer isso nesse tempinho que nos resta, porque essa para mim é o fundamental dessa pregação. O semeador, a semente e o solo. E a pergunta que eu, Padre Bruno, faço para você: qual a espécie de solo você é? Como está o terreno do teu coração? E aqui não estou julgando, porque eu acredito que a palavra de Deus se cumpre. 29 de janeiro de 2025. Eu creio que agora nós podemos fazer nova todas as coisas. Mas para que o novo aconteça, nós temos que identificar como estamos agora, de verdade. Como está o solo do teu coração? Qual a espécie de solo você é? Então quero reforçar. A semente, a palavra de Deus, o Evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o Verbo vivo. O semeador é quem anuncia a palavra de Deus. Nós colocamos aqui 4 tipos de solo, que são diferentes tipos de pessoas e suas reações quanto à semente. Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente em si próprio. Beira do caminho, repito, são pessoas que ouvem, mas não creem. Tem coração duro, não é receptivo à palavra de Deus. Olha, se tem uma música que eu amo rezar com o povo, é aquela, Sabará, que a gente fala assim: às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Eu gosto tanto de rezar com essa canção. Sabe por quê? Porque o que a gente mais precisa é pedir o Espírito Santo para que o nosso coração seja quebrantado.
E aí um coração novo recebe a semente e aí ela se multiplica. As aves que comem a semente são símbolo de Satanás, que vem tirar a palavra, e aí vai tirando a esperança, e as pessoas não se salvam. Solo rochoso, pedregoso, são pessoas superficiais, ouvintes emotivas, mas com entraves internos, que impedem o evangelho de criar raízes profundas. A gente pode também colocar o calor do sol, problemas, provações, intolerância ou rejeição por causa da fé em Cristo, que fazem alguns se desviarem. Solo com espinhos, são pessoas que ouviram, mas com o passar do dia são sufocadas por preocupações deste mundo e prazeres da vida. Pelo amor de Deus, não fala a Deus os seus problemas. Fala aos seus problemas e desafios o tamanho do teu Deus. Vamos inverter o papel. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância e paixão, enfim, é o amor por tudo que não é Deus. Solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra de Deus, recebem com fé, com o coração honesto e reto, e dão fruto, mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldades na vida. Quem não passa por dificuldades? Quem não passa por tribulações? No mundo, diz a palavra do Senhor, no mundo havereis de ter tribulações, mas coragem. Eu venci o mundo, a palavra do Senhor diz isso. Por isso que nós não podemos perder a esperança e temos que pedir a graça deste solo fértil. Colheita 30, 60 ou 100 por um. São os muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações. Esses 4 tipos de solos explicados são o que nós temos que meditar. E eu não sei, e aqui eu falo com muita paz no meu coração, eu não sei qual tipo de solo você está no dia de hoje. Mas se você quer um tempo novo, dê o passo. Ah, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Repreenda em nome de Jesus. Vamos fazer o novo de Deus hoje. Vamos dar essa virada, essa guinada pela força da palavra. Repito, qual o tipo de solo? Qual o tipo de terra? Como está o terreno do teu coração? É o solo à beira do caminho? É o solo pedregoso? É o solo com espinhos? Ou é o solo fértil? Eu não sei, mas uma certeza eu tenho. Independente de como está, e aí eu quero voltar lá atrás, na nossa saudosa, e lá em Gravatá, quem for, ainda tem a Horta São Bento. O diácono Rafael Vitor, responsável de missão de Gravatá, com certeza está lá vendo a colheita. Quando eu olhei, o terreno era um terreno com espinhos, era um terreno pedregoso, era um terreno seco. Mas eu não desisti, a semente estava nas minhas mãos. Plantei alface, tomate, muito machixe, uma delícia. Eu com o nosso irmão Marcos, do segundo elo lá em Gravatá, a semente estava ali. O que é que a gente precisou fazer? Nós não desistimos, preparamos a terra, ou seja, demarcamos o espaço que queríamos trabalhar, mexemos a terra, molhamos a terra, adubamos a terra, e a gente virava um dia, outro dia, remexia, para que a terra fosse, e ali a terra começou o quê? A estar sendo preparada. De repente, a gente percebeu, a umidade da terra já estava boa, a gente via a cor da terra, aquela cor viva, aí veio no coração, está pronto para ser lançada a semente. E olha, foi uma experiência profunda.
Aos olhos humanos, quando via aquele terreno, não ia adiantar lançar a semente. Mas não desistimos. Preparamos a terra, na hora certa, a semente lançada, a produção foi maravilhosa. E multiplicou. E multiplicou. E eu lembro como hoje, quantos irmãos ali da cidade de Gravatá, me lembro que foi na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, quando a gente faz aquele jejum tão especial, na hora da função, quando acabavam as funções e no final do dia o povo ia tirar o de jejum, quantos levaram aquele coentozinho colhido na hora para colocar no seu peixezinho? E aqui aquela quantidade tremenda, porque multiplicou. O terreno estava pedregoso, o terreno estava totalmente sem condições, mas foi trabalhado, foi plantado, foi semeado e a colheita foi maravilhosa. Não sei como está o terreno do teu coração, como está o seu solo. Eu repito, solo à beira do caminho, solo pedregoso, solo com espinhos, solo fértil. O que importa é que hoje nós vamos dar um passo para um tempo novo. Repito mais uma vez, que o teu coração, esse tempinho que nos resta, eu quero rezar com os meus irmãos e pedir mesmo essa graça sobre o meu e o teu coração, para que a gente tenha um coração preparado para a palavra ser lançada, né? Quando você ouviu a palavra, quando o padre terminou de proclamar que disse, palavra da salvação, disse outra palavra que eu amo, essa frase também eu gosto demais, que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É a missão, é a função, é a alegria da palavra de Deus proclamada nos nossos corações. Seja amante da palavra, viva a palavra de Deus e com certeza você produzirá muitos frutos. Eu quero aproveitar para a gente rezar, já vamos preparando, Sabará, uma música para a gente rezar, pedindo essa graça mesmo. Eu convido a gente cantar um pouco e aí a gente volta para a oração, Cassiano, pedindo mesmo que essa palavra possa adentrar no nosso coração. E a exemplo do nosso querido, saudoso Padre Jonas Abib, Padre Jonas da Bíblia, que o nosso coração se acostume a confiar sempre e em tudo até o fim.